e o Cruzeiro perdeu e hoje é a lanterna do Brasileirão 2016. Sejam muito bem-vindos ao canal Joga Simples, o meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um pesadelo do Cruzeiro de Paulo Bento. O Cruzeiro nesta jornada visitou o reduto do Grêmio e a coisa ficou feia, ou seja, o Cruzeiro está numa maré de derrotas, Paulo Bento está com grandes dificuldades de impor o seu jogo, mas muito mais do que isso os resultados não estão a aparecer e isso pode criar grandes problemas não só para o técnico Paulo Bento, como para toda a estrutura do Cruzeiro. Fiquei extremamente desiludido com a prestação em campo do Cruzeiro, dos seus comportamentos, dos seus princípios de jogo, do seu, no fundo, que é o modelo de jogo. Os jogadores não estão a desempenhar aquilo que eu prevejo que Paulo Bento peça, mas ou estamos aqui perante falta de qualidade dos jogadores do Cruzeiro, ou então há uma parte que poderá vir a ser mais negra. Será que todos os jogadores estão com Paulo Bento? E aí é que eu deixo a minha pergunta. Sem mais demoras, o 11 que Paulo Bento escalou para este jogo contra o Grêmio: Fábio na baliza, Lucas lateral direito, Brian lateral esquerdo, dupla de centrais zagueiros Bruno Viana e Fabrício, depois dois volantes com Henrique e Romero, uma linha 3 com Rafael Silva, Arrascaeta e Alisson, e na frente Riascos. Este foi o 11 que Paulo Bento decidiu apresentar frente ao Grêmio. E ele é que os treina, e ele é que treina, e ele é que sabe quais são os jogadores que estão em melhores condições para defrontar o jogo contra o Grêmio. Um jogo que à partida era muito difícil. O Grêmio está com uma pontuação, não sei se é normal ou se uma pontuação muito boa na tabela classificativa. O Grêmio, aquilo que eu vi, e é a minha opinião, foi a melhor equipa que o Cruzeiro defrontou, mas este 11 que Paulo Bento colocou em campo, não sei se é o melhor 11. E eu tento respeitar as decisões de Paulo Bento, mas estou aqui perante o meu canal para dar a minha opinião mais sincera, mais imparcial. Não creio que Rafael Silva seja o jogador que neste momento poderá dar algo a Paulo Bento, principalmente num dos corredores laterais. Não gostei da prestação dele no último jogo, acho que foi o pior jogador em campo contra o Grêmio, e depois alguns ajustes. Arrascaeta no meio, sim, eu gostei logo de início, mas foi um jogador que andou desaparecido, um jogador que se perdeu em campo, nunca conseguiu ter bola e faltou-lhe muita mobilidade. Alisson também muito escondido, também devido às descidas de linhas do Cruzeiro e depois na transição ofensiva que nunca conseguiu sair. Alisson também teve pouca bola. Mais uma vez, neste vídeo digo-lhes que Riascos completamente sozinho, a linha 3 muito lenta a chegar à frente, a dar o apoio a Riascos. E depois o lado defensivo, tanto o Brian como o Lucas não tiveram bem, não tiveram a 100%, principalmente Brian, porque Rafael Silva foi uma autêntica nódoa. Rafael Silva não soube defender o corredor e ajudar Brian mais na parte final da primeira parte, porque o Cruzeiro, na minha opinião, até entrou bem no jogo, muito coeso, com as linhas muito juntas, a defender, na redução de espaços, não permitir que o adversário recebesse bola entre linhas, e eu previ que o Cruzeiro estava a defender muito bem, mas não estava a conseguir sair. E então, na parte defensiva, o Cruzeiro cometeu alguns erros individuais que depois levam para o coletivo. Fabrício, no primeiro golo, e vamos já falar no primeiro golo, na minha perspectiva, não teve bem. Como vocês podem ver no vídeo, e através de uma imagem que eu vos vou colocar aqui, Rafael Silva primeiro está muito distante do lance, ou seja, Rafael Silva teve um comportamento como extremo e ficou colado ao lateral contrário e não conseguiu ajudar Brian no seu corredor. Mas depois reparem que quando o jogador do Grêmio tem a bola e ao efetuar o cruzamento, vocês reparem que a linha defensiva não está alinhada, ou seja, está descoordenada, desposicionada, muito por culpa do jogador Fabrício. Ou seja, se Fabrício
tirasse os olhos da bola, se Fabrício se concentrasse na linha defensiva, onde teria que olhar para a bola e olhar para os seus companheiros de equipa, Fabrício poderia ver que era o homem mais adiantado, ou neste caso mais atrasado em relação aos seus jogadores que faziam o cordão defensivo, e se Fabrício tivesse olhado para o cordão, facilmente dava 2, 3 passos atrás para alinhar, e o jogador do Grêmio ficaria certamente em fora de jogo, porque é muito mais difícil os outros dois, tanto Bruno Viana como Lucas, acompanhar Fabrício, e neste caso Bruno Viana até conseguia se calhar roubar a bola ao jogador do Grêmio, mas na minha opinião há um comportamento individual que depois põe em causa a defesa em linha, ou seja, Fabrício, se estivesse mais atento, formava o cordão na linha de Bruno Viana e claramente o jogador estava fora do jogo do Grêmio. Portanto, acho que Paulo Bento tem que corrigir o posicionamento defensivo. Eu já falei em vídeos anteriores sobre o posicionamento, que era dos aspectos mais difíceis de serem trabalhados no futebol, e esta linha defensiva do Cruzeiro tem realmente que ser corrigida. No segundo golo, Luan recebe a bola mais no corredor esquerdo. Vocês reparem que Luan, ao receber a bola, vai fazer uma tabela, e reparem que quando o Luan recebe a bola depois da tabela, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. O Cruzeiro tem 7 jogadores atrás da linha da bola. Isto é impensável. Como é que Luan consegue controlar a bola em que tem 7 jogadores à frente dele, consegue levar a bola e ainda vai conseguir efetuar um remate fora da área? Depois, o que é que falha aqui? Eu acho que a defesa do Cruzeiro ficou a olhar para a bola, ou seja, estavam à espera que o santo milagreiro de Fábio ainda se calhar conseguisse agarrar a bola, mas não. A linha defensiva do Cruzeiro fica apática. Fábio faz uma grande defesa depois de um remate do jogador do Grêmio, e depois o lateral direito, neste caso o Lucas, não teve a reação necessária para depois cortar a bola, até que a bola sobra para o jogador do Grêmio, e o jogador do Grêmio depois faz um golpe de cabeceamento a peixinho, em que depois consegue fazer o segundo golo. Ou seja, mais uma vez, a organização defensiva do Cruzeiro reage muito mal, reage muito tarde, e principalmente o jogador mais perto da bola, que era Lucas, fica muito apático, e o jogador do Grêmio, com alguma também facilidade, com alguma sorte, consegue fazer o golo fazendo o 2-0. Eu não me vou alongar mais neste vídeo, porque eu não tenho muitas palavras para falar sobre o Cruzeiro com bola. Não tenho. Eu realmente vi um Grêmio avassalador, eu vi um Grêmio com uma intensidade enorme, eu vi um Grêmio que nas transições defensivas, na rápida recuperação da bola, e nas transições ofensivas, rapidamente com o seu futebol mais pragmático, em que imprimiu sempre uma velocidade que o Cruzeiro não conseguiu acompanhar. Eu não sei se os jogadores do Grêmio, a nível de qualidade técnica individual, são superiores aos do Cruzeiro, mas aquilo que eu vejo em campo é que realmente o Grêmio teve vontade. O Grêmio foi uma equipa muito intensa, muito agressiva. O Grêmio disputava cada bola com índices de agressividade muito acima do normal, com uma intensidade, com uma velocidade que eu, até hoje, dos jogos que eu vi do Cruzeiro, não vi uma equipa como a do Grêmio. Muito difícil. Paulo Bento é lanterna, o Cruzeiro está numa situação horrível, e eu não vos vou dar a solução, porque eu não tenho uma bola de cristal, não sou eu que tenho que dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, eu apenas dou a minha opinião, mas realmente é uma situação bastante complicada, muito difícil. O Cruzeiro agora vai jogar com o Ponte Preta. O Ponte Preta sofreu a derrota este fim de semana com o Atlético por 3-0. Acho que vai ser um bom jogo para Paulo Bento reunir as tropas, reunir o melhor 11, ir para cima do Ponte Preta no intuito de rapidamente conquistar os 3 pontos. Não vou falar das substituições, não percebi porque é que Alano entrou, não gosto de Alano, não dá nada à equipa. Depois mete o Willian numa fase em que o Willian se calhar deveria ter entrado mais cedo, mas isso são assuntos que Paulo Bento vai ter que analisar muito bem para tirar o Cruzeiro deste buraco, e que começa a ser um pouco
sufocante. Eu estarei aqui para comentar o jogo com Ponte Preta. Espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos, que gostem, que partilhem, que metam um like. Quem não conhece, inscreva-se no canal, divulguem o canal, que é muito importante, porque é com essa força que eu posso continuar a falar sobre os jogos do Cruzeiro ou sobre a Seleção Nacional, em que não falei no último jogo da Seleção Nacional, nem vou falar, mas aqui o importante foi: o Cruzeiro tem que sair desta zona do Z4 o mais urgente possível. Da minha parte, um grande abraço para toda a torcida do Cruzeiro e maltinha, até ao próximo vídeo. Muito obrigado.